Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, você também nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e, claro, interagir também com o programa. 973350038 é o número do WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça, marque a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações nas redes sociais. Hoje, terça-feira, programa sempre dedicado à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Eu coloco em campo os nossos convidados de hoje. Eu apresento primeiramente Carlos Ferreira, vereador em Santo André, no ABC Paulista, filiado ao PSB. Vereador Carlos Ferreira, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, por poder ter esse privilégio de participar com vocês neste programa. Muito obrigado a você, Mário Pretini, ao Tony, ao Gerson Camargo. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente segue aqui com a apresentação dos nossos convidados desta edição, o ator e designer Mário Pretini. Pretini, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Agradeço a produção pela oportunidade, ao carinho aí que está do lado do vereador, do Carlos Ferreira, Tony Mastaler, o Gerson, que deve estar entrando aí. É um prazer para mim estar com vocês. Também com a gente, Tony Mastaler, ator, publicitário. Tony, que é diretor, criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem com vocês? Agradeço aí a produção pelo convite mais uma vez. Sempre interessante bater um papo aqui, principalmente com uma bancada tão seleta aí, o vereador Carlos Ferreira, o designer Mário Pretini, aí o Gerson também. Eu estava vendo a ficha dele aqui, um especialista, vai contar umas coisas interessantes para nós. Estou muito ansioso para o papo de hoje. E também com a gente, daqui a pouco a gente está aguardando a conexão ainda do Gerson de Camargo, administrador, especialista em tintas e impermeabilizantes, idealizador do projeto Cores e Conceitos. Já ele estará conectado aqui na nossa sala de videoconferência e 12:05 agora a gente já vai para o nosso primeiro tema. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, em conversa com empresários, que a vacinação em massa é urgente e o primeiro passo para que o Brasil consiga retomar a confiança econômica. Abre aspas aqui para o ministro. É a melhor política fiscal, mais barata e de maior impacto sobre a oferta, disse o ministro Paulo Guedes. Ele defendeu ainda a importância de seguir com as reformas, afirmando que a administrativa pode ter encaminhamento relativamente rápido e que a economia esperada de 300 bilhões de reais pode ser elevada para 450 bilhões sem grandes dificuldades. Começo com o vereador Carlos Ferreira. Vereador, a comunicação óbvia, né? É a melhor política fiscal, mais barata e de maior impacto sobre a oferta. É a fala aqui do ministro Paulo Guedes sobre a vacinação. Sua avaliação. Bom, isso é o nosso sonho, né? Minha avaliação é que se o governo federal, através do ministro, conseguir realizar isso, é o sonho do brasileiro, é exatamente isso. Primeiro, uma política fiscal mais barata. Até porque a situação nossa econômica e produtividade dos nossos pequenos, micro, grande empresários, realmente essa carga tributária, ela é inoperante nos nossos dias de hoje, né? E em relação à vacinação, também é um sonho do brasileiro hoje. Todo dia nós estamos perdendo amigos, estamos perdendo empresários, companheiros, rico, pobre. Não tem tamanho isso a cada dia piora. Então, é nosso sonho realmente que essas coisas venham a acontecer aqui no país. Não é? É um país democrático, é um país de uma quantidade grande de populacionalmente muito. É um país com uma extensão demográfica grande demais, difícil para fazer, difícil para administrar, mas nós precisamos disso. Torço para que isso aconteça de verdade, essa fala do nosso ministro Paulo Guedes. Eu creio que tem todo o nosso apoio e defendo
Totalmente isso. Vereador Carlos Ferreira, eu vou pedir uma gentileza, eu vou seguir a conversa aqui com os demais, eu vou pedir para que o senhor se desconecte e conecte novamente, sabe por quê? A sua imagem está travando, o seu áudio está travando e pode não ficar muito bem daqui para frente. Eu vou pedir essa gentileza, a gente segue a conversa por aqui e a gente aguarda o seu retorno. Tudo bem assim? Vamos lá, eu vou com você, Tony Mastaler. Essa comunicação óbvia do ministro Paulo Guedes, e ele diz também que a reforma administrativa pode ter um encaminhamento relativamente rápido, sim, ela pode tramitar rapidamente, mas a questão é quando, né? No meio dessa situação toda que a gente vive de pandemia. É verdade, né? Assim, nós estamos aí, essa turma entrou em 19, né? Tivemos a eleição em 18, em 19 entrou, já passamos 19, 20, estamos em 21. Ok, tivemos pandemia, tudo é justificável. Agora, sim, vamos mostrar que viemos, não é? Esse é o convite. Eu espero muito que a gente tenha vacina, por exemplo. Queria até, uma pena o Carlos estar se reconectando, mas eu vi um trabalho dele interessante lá em Santo André, onde ele colocou para os caras, o prefeito lá virou e falou, eu preciso de 80 e tantos milhões, ele sabe o valor lá. Ele falou, tudo bem, eu vou fazer o trabalho para autorizar esses 80 e tantos milhões. E o senhor vai ter esses 80 e tantos milhões, porque para a gente se salvar uma vida, já está valendo. Agora, depois que isso passar, nós vamos querer ver direitinho onde isso foi gasto. Então, o que eu entendo disso é que assim precisa se encarar com uma seriedade isso, não é? Mauro, pelo amor de Deus, as pessoas, o mercado está indo mal. Pô, Paulo, você não era o Paulo Guedes? O que há agora? Virou o Paulico? Quer dizer, que conversa é essa? Se não dá, pede para sair. Se dá, vamos fazer. Presidente, eu não vou fazer análise de nada, você me conhece, sou partidário, mas ok, vamos mostrar o que viemos fazer, vamos começar a fazer, não vamos ficar com essas questões nas redes sociais, com as guerrilhas, etc. Tal. Vamos à atitude concreta? Eu acho que é isso que o povo está esperando. E lógico, pelo amor de Deus, para ontem vacina. Só um dado, vacina, se fosse contratado antes, teriam sido gastos 22 bilhões. O programa assistencial, por não termos vacina, nos custa 340. Que beleza, né? Que beleza. Bom, o ministro Paulo Guedes, com o passar do tempo, perdeu o status de super-ministro. É a voz lúcida que fala em torno da vacina, é o único que aparece de máscara, né? Mas a gente vê que as coisas não estão dependendo exatamente dele, né? Mário Prettini, sua avaliação. Maravilha, né? Eu acho, Mauro, que o Brasil ele entra sempre numa fila de um atraso violento, né? É uma coisa que vem vindo aí já há vários anos, né? Nós estávamos sempre numa sequência boa nessa fila de as coisas acontecerem de uma maneira e de uma velocidade coerente para todo mundo, e de repente desanda, entra um, sai o outro e a coisa desanda. Agora é esse, vamos andar, não anda, agora é o outro, vamos andar, também não anda. Então eu acho que isso que o Tony acabou de dizer, eu acho que o que falta é seriedade e dizer por que veio, né? A representatividade que esses políticos têm para a gente que colocamos eles lá, né? Eu acho que está muito a desejar, eles se pegam com coisas pequenas, eles se pegam com divergências particulares e não pensam num todo. Eu acho que a coisa está errada, vem errada desde o tempo de Cabral, eu acredito, viu, Mauro? Tony, aquela sua observação em relação ao município de Santo André, que você queria o comentário do vereador Carlos Ferreira? Exatamente. Eu 80 repetindo, milhões? então. Exatamente. Eu estava dizendo aqui, Carlos, que eu vi que, eu não me lembro quanto valor foi isso, mas que você fez um trabalho, eu estava vendo no jornal lá, onde o prefeito da cidade pediu recursos para combater o Covid, e você falou, ok, eu acho que eram 80 milhões, por favor, depois me corrija. Você falou, ok, eu vou colocar esse recurso, vou trabalhar para que o senhor tenha esse recurso. Porque, para mim, se salvar uma vida, vai ser importante. Mas depois disso, eu quero a prestação de conta e vou checar onde foi gasto. Eu queria que você explicasse para nós. Primeiro, obrigado aí por me aguardar, aí, eu retornar aí
Estão me ouvindo bem agora? Sim. Estão me ouvindo bem agora? Pode seguir, Estão vereador. Me Estamos ouvindo ouvindo. bem agora? Sim. Pode seguir. O Tony colocou... o Tony fez uma colocação muito importante, que foi, na verdade, e também o Gerson Camargo, né? Que falou agora antes eu peguei um pouco a fala dele, também coisas importantes. Primeiro, em relação à pandemia, eu acho que o parlamentar, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele não tem que, nesse momento, questionar o investimento que será feito para salvar vidas. O investimento que será feito para salvar vidas. Porque a vida é o maior valor que nós temos. Então, eu acho que o governo realmente, o parlamento, o legislador, ele tem que aprovar verbas suficientes para poder investir em vacinas, em materiais, em hospitais de campanha, o que realmente tiver que fazer. Agora, é verdade que também nós sabemos disso. Os jornais estão publicando, a imprensa está falando disso. Agora, posteriormente, o legislador ele tem que cobrar essa seriedade do Poder Executivo, do governador, do presidente, cobrar esse investimento. Porque a nossa função é aprovar o investimento para salvar vidas. Nós temos que cobrar dele agora o resultado de salvar vidas. Que esse dinheiro foi empregado corretamente, se foi comprado realmente aquilo que foi proposto, se foi a finalidade, ela foi exclusiva para isso. Essa postura da seriedade é que nós estamos realmente defasados na nossa nação. Parece que nós temos a cultura do erro, a cultura do roubo, a cultura do desvio, a cultura de não fazer aquilo que foi proposto, não é? Então, nós vemos aí alguns comentários de aumento de morte, vemos comentários de respiradores jogados fora, temos comentário aí de hospital de campanha super famoso. Isso parece que é uma cultura dos políticos brasileiros, isso é uma vergonha para nós, isso é uma vergonha para mim, que sou vereador, uma vergonha, porque a gente passa na rua, todo mundo generaliza de todos da mesma maneira, não é? Então, isso é uma vergonha. O que realmente nós fizemos aqui, aprovamos 85 milhões no fundo de pensões do município para que o prefeito investisse em salvar vidas. E vamos cobrar dele o que foi aplicado, como foi investido esse dinheiro. Segue o programa Gente que Fala, 12h15, você está na Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Hoje, terça-feira, o Gente que Fala dedicado à área da comunicação com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O próximo tema, olha, minha gente, não há dúvida de que a pandemia impactou a economia de forma global nas 3 esferas de governo, e o cenário mais preocupante, claro, está nos municípios onde nós vivemos, municípios que devem apresentar uma retração na receita com tributos de forma mais duradoura e ainda sente mais de perto o que está acontecendo, é o desespero dos doentes, a fúria dos empresários com as restrições estabelecidas para conter o avanço do vírus. E com tudo isso, as prefeituras tentam achar soluções no corte das despesas, quase nunca possíveis. Eu vou pegar um gancho, vereador Carlos Ferreira, na fala anterior sua, o aprendizado que a gente tem que ter no que está acontecendo aqui é acabar com a cultura do desperdício, acabar com a cultura do roubo, acabar com a cultura da corrupção, enfim. Esse é o caminho. Tomara que tudo isso nos ensine essa lição. Não? Vereador? Eu não ouvi direito, o sinal está um pouco ruim, mas quanto a essa possibilidade de acabar com o roubo, com desvios. Estão me ouvindo bem? Pode seguir, vereador. Tá bom. Então, isso. Isso é um problema que a gente tem visto hoje de forma geral na nossa nação. Nós temos visto isso hoje de forma geral na nação. Foi colocado pelo companheiro Gerson, e também sobre a seriedade e a postura hoje do parlamentar. Ele fica se apegando a detalhes, a brigas partidárias, fica se pegando a detalhes de algumas forças e partidárias para ter mais espaço, menos espaço. Na verdade, deveria haver uma união única em relação a quê? Ao bem-estar da comunidade, a seriedade na cobrança disso e parar com essas coisas de empreguismo,
para parar com essas coisas de cargos, negociação de cargos, para parar com essas coisas de espaços para poder ter caneta forte para mandar no governo. O que nós precisamos hoje é simplesmente de uma coisa elementar, simples, que eu faço na minha casa e que você faz na sua e que nós fazemos com as nossas finanças. O que é? Gastar o que ganhamos e gastar de forma correta. Gastar o que ganhamos e gastarmos de forma correta. Na verdade, o parlamento de 2019, 2020, 2021 não fez nem geral, não votou nada de bom e de importante para o empresário, para o microempresário, para o comerciante, para o povo brasileiro. Estamos aí trabalhando com picuinhas e com pessoas que não são sérias. Então, realmente, essa é uma defesa, porque eu trabalho dessa maneira. É um ponto de vista muito forte que eu tenho em Santo André. Nós precisamos trabalhar de maneira séria do munícipe, respeitar o dinheiro do nosso povo. Senão não vai ter jeito. E está aí a Polícia Federal, né? Está aí o Ministério Público, para cobrar isso, para fiscalizar isso, usando as prerrogativas legais que eles têm, não é? Tony, eu vou seguir com você aqui. Vereador, eu vou pedir novamente a sua gentileza para desconectar e fazer a reconexão aí, porque tá bem ruim a imagem, o áudio instável, né? Está travando aqui permanentemente. Tony, então, de um lado, o desespero dos doentes, batendo aí na porta do prefeito, né? É aqui que a gente mora no município, né? O desespero dos doentes e a fúria dos empresários. Agora, ser um gestor público nesse momento também ninguém quer, né? Porque não está fácil para tomar as decisões, né? Não é simples assim. Então, desculpa, Mauro, não quer, mas assim, no tocante ao que você está mencionando, da questão de diminuir custos, eu entendo que sempre existe. Nós hoje estamos dividindo a mesa com o Carlos Ferreira, com o Mário Prettini, com o Gerson e eu, que dos três aqui só trabalho mais na parte da comunicação, mas eu vejo e fui ler dessas pessoas. Olha que interessante. O Mário, numa entrevista outro dia, estava vendo e eu fiquei encantado, porque ele virou e falou: é impressionante, o Brasil tem várias cidades com várias soluções maravilhosas a custo baixo e que as outras cidades não colocam. E por quê? Olha só, porque falta uma pesquisa. Por que as cidades não fazem pesquisa e param com achismos? Aliás, isso está sendo assim... Olha, Mauro, de verdade, isso dá para falar um ano, porque as pessoas continuam na velha escola, old fashion, de que, não, eu tenho uma ideia, eu sou genial. Não, parem de ter ideias. Tudo que nós temos já está bom demais. Façam pesquisa. O que está funcionando no Maranhão, que está tendo uma revolução educacional? Vamos pesquisar. O que está funcionando na saúde, em Seul, que está funcionando? Vamos pesquisar. Você pesquisa com empresas sérias que te dão um perfil correto, as pessoas já caminham com isso. O cara foi feito aqui. Pesquisa com a população, o que ela quer. Não, eu sei o que ela quer. Vamos parar com essa arrogância. Precisa ter uma certa humildade, tanto do homem público quanto do empresário e também da comunicação, eu vou dizer. Todos são os donos da verdade. A única dono da verdade é uma boa pesquisa, que diz naquele momento o que fazer, sabe? Então, assim, via essas pesquisas, meu amigo, tem sim a condição de fazer um trabalho bom para a população, um trabalho que caiba no bolso, como o Carlos Ferreira falou, no bolso da prefeitura. Agora, como o Mário Prettini também colocou, que tenha a humildade de falar, deixa eu ver os outros, o que está funcionando. Vai ser inteligente se fizesse isso. O Brasil precisa de menos salvadores de pátria, donos de verdade e de mais técnica, pesquisa. Coisa funcionou? Replica. E aí vamos em frente. Porque, Mastaler, a gente não tem no Brasil essa cultura da pesquisa nesse sentido que você apontou. As pessoas não observam, de fato, as boas experiências e não fazem a pesquisa porque não observam, ou são questões políticas que atrapalham tudo e eu não vou mexer com isso porque politicamente não me interessa. A segunda é total. Isso está ligado primeiro ao ego. Segundo, o cara olha e fala, mas espera aí, vamos lá, o exemplo que eu dei de Maranhão.
o governador é o Flávio Dino, do PCdoB, pô, como é que eu vou fazer? Nem sabem que se fosse mexer, olha como é terrível isso. E eu descobri que não é o Flávio Dino, que não foi o Flávio Dino que colocou essa revolução na educação, foi um cara que chama Luiz Fernando Silva, que foi prefeito de São José do Ribamar, uma cidadezinha que divide com São Luís, a ilha lá, e que estava pagando há 10 anos atrás R$5.000 para a professora primária dele. Como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que esse cara conseguiu revolucionar a escola lá e pagar bem? Pô, é só pesquisar, que aí teria essa informação verdadeira que nós estamos falando, e fazer. Então, é exatamente o que você falou, falta de vontade política. O vereador e o Mário citaram aí também, coisas do tipo assim, não, eu vou ficar discutindo aqui, não, o outro não, então não pego a coisa. Falta de vontade política, isso para mim chama-se falta de vergonha na cara. E a eles eu digo, a história vai acabar com os seus netos, os seus bisnetos, que essas pessoas que estão fazendo isso, estão matando pessoas aqui no Brasil, vão pagar o seu preço. Eu tenho certeza disso. Mário Prettini, na sua área, a pesquisa é a ferramenta número 1, né? Nada começa sem ela, né? Fundamental. Na área de designer, na área de construção de imóveis, na marcenaria, que é a minha parte mais direcionada, é fundamental a pesquisa. E você tem que ter também uma noção, Mauro, que nem há poucos dias a gente conversando, na Alemanha, eu tiro pela Alemanha, o irmão do Tony mora na Alemanha, o empresário lá ele está feliz com um lucro, por exemplo, de 10%, de 15%, ele está feliz. Hoje aqui o empresário, é lógico que aqui essa carga tributária arrebenta qualquer um na hora que nasce, né? Chorou, já arrebentou. A nossa carga tributária é muito violenta, então é o que leva o empresário a querer altos lucros, talvez possa ser um dos fatores mais relevantes em relação a isso. Mas, poxa, aqui você fabrica um utensílio, uma peça, ela fica para você por X, você vai tentar negociar ela por 8 vezes mais. Não há essa necessidade, se você pensar friamente. Você diminuindo isso, você repensando esses valores, a tua movimentação ela vai aumentar. A tua qualidade não vai abaixar, porque teve pesquisa antes. O que vai acontecer é que você vai abranger um núcleo maior de venda, você vai abranger mais gente para consumir, mais pessoas para consumir o teu produto, numa condição favorável para todos. Eu acho que agora, é próximo um pouco, sabe? Agora, Prettini, a situação, o pós-pandemia vai ensinar isso, né? Que não dá para ter um lucro de 8 vezes. A pós-pandemia vai colocar as coisas mais ou menos nos eixos, não? Sim, as pessoas vão ter que se situar. Está faltando um pouco dessa condição de pensar um pouco no que está acontecendo. Está morrendo gente, nós estamos perdendo amigos aí todo dia, entendeu? Se você não reformular isso, se as pessoas não forem um pouco mais sérias, se as pessoas não agirem com dignidade, eu acho que a tendência é piorar. Se a gente não puxar e trazer as pessoas para o chão, para uma realidade, a tendência é ficar cada vez pior. 12h26, programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Nós vamos para um intervalo, daqui 1 minuto a gente volta com a sequência aqui com os nossos convidados. Até já. Certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149,00. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos,
para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela ordem, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia e 27, de volta ao programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. A edição de terça-feira, voltada aqui para a área da comunicação, com o apoio do Instituto OBS de Pesquisa. Antes da sequência dos nossos temas, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que está com a gente. Olha, pessoal, infelizmente, os casos de infectados pela Covid-19 na cidade de São Paulo ainda são altos, crescendo principalmente entre os mais jovens. Por isso, ouça o que dizem as autoridades de saúde. Aos primeiros sintomas de febre, de falta de ar, dores no corpo e alterações no olfato e no paladar, procure imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima. O que vem acontecendo com frequência é que as pessoas estão procurando ajuda muito tarde e, tendo sintomas da Covid-19, não espere o quadro se agravar. Quanto mais cedo você buscar ajuda em uma unidade básica de saúde, maiores serão as chances de se lidar com a doença. Então, outra recomendação, minha gente, a gente não se cansa de repetir e vamos com elas aqui. Continue usando máscara sempre e em qualquer lugar, mantenha as mãos limpas, lavando com água e sabão, álcool em gel, evite aglomerações e, se puder, fique em casa. Para se informar melhor, acesse a página prefeitura.sp.gov.br/coronavírus ou então baixe o seguinte aplicativo, E-Saúde SP. E-Saúde SP, esse é o nome do aplicativo. E na internet, prefeitura.sp.gov.br/coronavírus. Mensagem da Prefeitura de São Paulo. E agora nós vamos conversar com o Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, meio-dia e 29. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo, e você? Aqui estamos todos bem, vamos tratar um pouquinho da economia aqui com a sua presença. A gente soube pela manhã, né, hoje será retomado o julgamento que avalia a conduta do ex-juiz Sérgio Moro, naquele caso do triplex envolvendo o processo do ex-presidente Lula. É uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que tem que ser tomada sobre a parcialidade ou não do ex-ministro Moro. Como é que isso pode impactar os mercados com um resultado ou com outro resultado, com a parcialidade ou a imparcialidade do ex-juiz? Tá. Imaginando, né, que haja parcialidade do julgador no processo de origem, você teria outra nulidade processual que poria fim às condenações, né? Levando em consideração o histórico recente, né, o mundo, né, o mercado, de uma certa forma, ele vê muito negativamente essas decisões de caráter, vamos falar assim, transpassa esse sentimento de impunidade, né? Ou seja, que foi praticado um ilícito e que o infrator não vai responder pela pena por uma questão processual, no caso, né? O que acontece? Quando tinha dado a última decisão, o mercado ele reagiu muito forte negativamente, caiu 2,5% na época, 2,2%, né? Hoje, na manhã, ele começou a ensaiar um movimento de queda, né, de um movimento de baixa, mas agora, coisa de alguns minutos atrás, tá voltando a fazer um movimento de alta. Agora resta saber no momento, né? Assim, se sair, né, mantendo, estima-se que tem o mesmo efeito que você tem uma queda de 2%, né? Agora, se tiver a manutenção ou a validação dos atos do julgador no processo, eu imagino que a Bovespa deva seguir o caminho que ela ia seguir normal, que é essa retomada de alta agora a uns 30 minutos, né? 40 minutos, 1 hora, tá? E só para relembrar aqui a nossa audiência, o placar nesse julgamento está, né, em 2-2, o julgamento tinha sido interrompido na última sessão aí pelo pedido de vista do ministro Nunes Marques, é ele quem vai desempatar esse placar, e aqueles votos que já tinham sido dados também podem ser alterados, né? Bom, outro assunto, Daniel Matos, em relação à Selic, né? O Comitê de Política Monetária, na semana passada,
elevou a taxa de 2% para 2,75% ao ano, o que projeta uma inflação para 2021 em 5%. Essa piora no ambiente da inflação e esse aumento da taxa básica trazem o quê? Então, vamos lá. A perspectiva do Copom é que haja que a inflação, né, o IPCA, ele continue fora da banda ao longo desse ano, porém você vai ter aumentos sucessivos da Selic, que ainda que você tenha realizado esse último aumento agora, o efeito ele vai vir nos próximos meses, né? Isso vai acabar sendo sentido pelo mercado de forma gradual, tá? A tentativa, né, a estimativa é de que ao final do ano você tenha que o país consiga sair do que se chama de juro negativo, ou seja, no exemplo, né, a Selic a 2%, a inflação a 4%, e você teria uma situação de perda financeira em 2%, essa diferença, né? Então, assim, mas a boa parte dos economistas continua crendo que a gente vai terminar esse ano com esse ambiente de juros negativo, né? Com uma inflação ainda que controlada, né? Não nos 5%, mas ainda que controlada, mas ainda superior à banda da Selic, né? Isso também se deve a um fator, porque o mercado, ele projeta expectativa, né? Ou seja, você tem expectativa de que o país vai ter um crescimento, só pela expectativa, a economia reage de modo positivo. Entretanto, nos últimos meses, vem sendo mensurado quedas, né, sucessivas do PIB. O PIB estava previsto para 5,5, depois 5,30, agora 5,20, né? 3,5, 3,20, 3,30 e agora 3,20, né? Já tem alguns profissionais estimando, projetando o PIB para o final do ano, algo em torno de 2,5% a 1,9%, a depender de como a gente vai tratar essa pandemia durante o restante desse ano. Daniel Matos, obrigado pelas análises. Até uma próxima oportunidade e uma boa tarde para você. Agradeço, boa tarde e boa tarde aos colegas. Até. Tchau, tchau. Daniel Matos, economista, advogado e perito judicial, nessa participação aqui com a gente, faltando 26 minutos para 1 no programa Gente que Fala. E o assunto agora é o filme que só estreia em julho, mas bastou a produtora Warner Bros. Anunciar que a continuação de Space Jam não contaria com a presença do personagem Pepe Le Pew, ou Pepe Le Pew, as duas pronúncias são válidas, né? É o Pepe o Gambá. E aí a polêmica foi criada. O Gambá, conhecido pela insistência sempre fracassada na sedução, foi acusado de comportamento abusivo e incentivo à cultura do estupro. Para seus defensores, trata-se de mais um mimimi dos defensores da moral e dos bons costumes e do politicamente correto. Tony, mimimi mesmo? Ou estamos nos novos tempos, né? O personagem, o Gambá, é tão antigo, né? E é uma produção problemática para os dias de hoje ou não? Meu Deus, Mauro. Meu Deus, minha mulher chorou. Quando eu contei para ela, falou: tão bonitinho, mordendo aquela rosa. Vamos esclarecer os nossos espectadores. É um gambazinho, o desenho animado é um gambazinho que se apaixona por uma gatinha que, desapercebidamente, ela passa embaixo de um lugar que tinha sido pintado e fica com uma faixa em cima dela, como se ela fosse uma gambá. Então, ele confunde ela como uma gambá e se apaixona. E ela foge, e ele vai atrás, apaixonado, etc. Para uma Warner se mexer, o gigante multinacional, a Warner, se mexer por conta disso, o quadro, para mim, é estarrecedor, é terrível, porque mostra que estamos sendo dominados, independente de esquerda, direita, estamos sendo dominados por extremos. Quer dizer, quando você chega ao ponto de tirar um desenho da grade do trabalho de uma gigante poderosíssima, porque grupos se manifestaram dizendo que aquilo vai, sabe o que me dá pena? As crianças e os pré-adolescentes de hoje, que daqui 5 anos eles vão olhar e vão falar: eu não sei, eu estou apaixonado pela menininha, mas eu não posso falar, senão vão falar que é assédio. Olha a repressão que isso vai gerar. A menina pode falar? Não pode falar. Eles estão mexendo em tanta coisa, os extremistas, que eu não duvido, e ainda bem que esse programa é gravado, porque lá no futuro vão falar: putz, o cara tem uma visão.
Eu não duvido que daqui a alguns anos alguém vai começar a olhar e falar, não, mas espera aí, essa Bíblia aqui olha que precisa tirar isso daqui, porque isso aqui é não sei o quê. Porque eles querem mexer em tudo. De onde já se viu que estimula uma questão violenta um desenho animado de um gambazinho que se apaixona por uma gatinha? Eu acho realmente que as pessoas precisam, primeiro, rever seus conceitos. E segundo, olha, eu tenho terapeutas maravilhosos para indicar, funciona. Até um remedinho também. Você acha que o Pepe pegava pesado com a Penélope no seu assédio, nas suas investidas? De jeito nenhum. Não, né? Ele era aquela coisa bonitinha, aquela coisa de pegar. Ele só mostrava apaixonado. Ah, então não pode ficar apaixonado. Então vamos tirar a coisa do ser humano que é ficar apaixonado. Não, não pode. Olha onde nós estamos indo. É bom as pessoas se alertarem disso. Extremos sempre são horrorosos. Extremos sempre são horrorosos. A vida nos mostrou até hoje, o planeta nos mostrou até hoje. Extremos sempre são horrorosos. Faltando 22 minutos para mais um tema por aqui. Agora com você, Mário. O design tem um impacto profundo na vida das pessoas, embora raramente a gente pense nisso, e seja para um objeto qualquer ou para um produto de uma grande marca, ele vai muito além do belo desenho imaginado na computação gráfica, porque isso envolve tudo, todo o trabalho envolve pesquisa, análise, soluções, comunicação visual e planejamento, além do objetivo claro de deixar tudo mais fácil, bonito e funcional. Tudo hoje, né, Mário, tem design pensado por trás. Né? Antigamente você pegava uma ducha de banheiro, né, um chuveiro, era uma peça ali, um chuveiro. A função era tomar banho, né? Mas hoje não. Você pega um chuveiro, uma ducha, né, toda cheia de design mesmo. Enfim, você tem que agradar o olhar para ter um banho mais prazeroso. Não é isso? Eu acredito que o designer ele tá assim diretamente ligado ao visual, né? Não existe designer se não tiver a percepção visual da coisa. Desde que nascemos, né? Alguém desenhou, alguém criou aquela chupeta, né? Já vem de lá a mãe escolher aquela mais compridinha, a mais redondinha, já vem desde ali essa coisa incutida na cabeça das pessoas. É lógico que o designer ele exige um estudo, uma compreensão, ele tenta fazer modificações sempre para melhorar, perdão, sempre para melhorar, sempre para chamar a atenção para uma provável venda, dentro daquela condição lógica, dentro daquela condição do melhor preço, dentro daquela condição estrutural do país onde aquilo está sendo desenvolvido e para quem está sendo oferecido, mas sempre bem pensado. O design ele é pensado desde a hora que a pessoa pega o papel e tem uma ideia, até para trabalhar em cima de uma área que eu entro mais forte, que eu desenvolvo, que é a releitura de móveis. Que você tem, por exemplo, um guarda-roupa, um armário de roupa que você não mexe mais com ele, e ele pode ser transformado num bar, e ele ganha uma nova visão na tua casa, no teu estabelecimento, ele ganha uma nova visão, ele ganha uma nova função, e você consegue desfrutar disso, às vezes, mais tempo do que aquele armário teve com você. Então, eu acho que o design na vida das pessoas, ele funciona diretamente a parte funcional, ele tem que estar acoplado à parte funcional, à beleza, porque ninguém quer comprar uma coisa feia, ninguém quer comprar uma coisa que não funciona, você quer comprar uma coisa que funcione, que vai te fazer bem e que vai deixar bacana a tua casa. E o design, na minha visão, o design artístico já é uma coisa mais assim, para dentro do artista que está criando. Ele joga algumas pinceladas lá, ele faz uma escultura de ferro, ele faz uma escultura de madeira, e ele tenta, através dessa obra pronta, ele tenta mostrar para quem está comprando ou para quem tá admirando o que ele pensou antes de criar. Então, é bastante gratificante esse trabalho do designer, sabe? Se ele for bem pensado e bem estruturado para a sociedade, ele é de uma função bastante relevante. Essa criatividade para o design de tudo, né? Isso é do dom do artista, isso passa pelo banco escolar. Como é que isso funciona hoje em dia?
Eu acho que acontece meio que no estalo, e você vem com essa coisa incutida, né? Mas é muito no de repente que você consegue começar a dar vazão a esses projetos, a essas ideias. A minha formação é uma formação teatral, eu sou artista, eu venho de um espetáculo que ficou em cartaz 33 anos, eu fazia o Trair e Coçar é Só Começar, e a gente sempre preocupado com o melhor funcionamento do cenário, com o melhor funcionamento do trâmite em cena, e aí você começa a ter essa visão, você começa a perceber que isso você consegue colocar, por exemplo, numa melhor condição de uma cadeira na tua casa, na melhor condição de uma mesa. Poxa, a minha sala não é capaz ela não tem condição de ter uma mesa nesse formato, ela teria que ter uma mesa num outro formato. Então, o design, a função dele é pensar tudo isso para você, para mim, que é consumidor, chegar e se solucionar com aquilo que está vendo. E o que vai primeiro para o projeto, na hora lá, na computação gráfica? Vai a questão funcional, a questão do uso prático daquele objeto ou o design? Eu acho que a parte prática do objeto, sempre. A parte prática do objeto, ela entra primeiro. Na hora que você começa a projetar alguma coisa, você começa a pensar, bom, isso que eu vou projetar já é uma coisa que existe, eu vou fazer uma aperfeiçoação, um aperfeiçoamento, perdão, ou é uma coisa que a gente está inventando agora, que a gente está criando agora. É um aperfeiçoamento, tá? Então, a gente não vamos mudar as características base, a estrutura dele a gente não vai mudar, mas a gente vai mudar o floreado da coisa, vamos mudar as características que não são as principais, a gente mantém. Agora, quando você cria do zero, sempre vem primeiro a parte da ideia de criar um projeto. Depois, em cima disso, o custo, a viabilidade, a facilidade ou a dificuldade de se fazer, de se executar, como vai ficar esse preço para a sociedade, como vai ficar o custo disso para o terceiro, que é o cara que vai consumir o teu projeto. Faltando 16 minutos para uma, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E, olha, a revista Veja São Paulo dessa semana traz uma reportagem mostrando os graves efeitos psicológicos que o abre e fecha das escolas tem causado nos alunos. Nela, uma pesquisa realizada pela Orbis aponta, entre outras consequências, que os estudantes tiveram um aumento da ansiedade, do estresse, de mau comportamento, obesidade, desânimo e vício em videogame e outras diversões digitais. Porém, o levantamento mostra que a grande maioria dos alunos, 73,4%, concorda que as escolas devem permanecer fechadas neste momento. Como é que essa pesquisa, Tony Mastalha, pode balizar aí os agentes públicos? Nesse aspecto, a gente está vendo uma coisa ruim acontecendo dentro de casa. Evidentemente, as escolas estão fechadas, mas os alunos preferem assim, preferem que as escolas permaneçam fechadas em razão de tudo isso. Olha, eu diria que são dos vários dilemas que nós estamos sendo obrigados a viver, né? Eu estava ontem mesmo em Alphaville, minha mulher é paisagista, então eu estava acompanhando ela, e aí estava um cara lá com uma casa muito bonitona, tudo, um cara muito gente boa, e ele tem filhos pequenininhos, e a menina de 7 anos, bonitinha, como toda criança maravilhosa. E aí, conversando um pouco com ele, ele vira para mim e fala, pô, estou preocupado, porque faz 1 ano e pouco que ela não vai na aula. E era a idade que ela precisava ter para começar a se desenvolver mais socialmente e aprender a ler, etc. Veja, eu estou falando de Alphaville dentro de um condomínio que contratam paisagistas. Falei, pô, mas a virtual... Ele falou, pô, não adianta, a criança tem energia, tem tudo. O virtual é uma rodinha aí que vem bem do capenga, né? Eu não estou querendo falar mal da virtual, mas eu estou querendo dizer que, pô, certas fases são... Então, assim... É uma adaptação, né, Tony? Uma adaptação. E a lacuna que isso está causando nessa geração toda é uma coisa terrível. Eu não sei se estão pensando, mas tem que pensar
como é que vão recuperar isso? E não é carga horária, nada, é o psicológico dessas crianças. O psicológico das pessoas nessa pandemia está devastado, está destruído. As pessoas estão tendo que lidar. E na pós-pandemia, se Deus quiser, vão ter que tratar muito isso, porque assim não é uma coisinha que aconteceu e vai sair. Pessoas estão perdendo pais, mães, avós, tios, tias, amigos. Eu, semana passada, perdi 3 amigos. Chega uma hora que você olha e você joga a toalha. Você fala, pô, agora essa coisa das escolas tão importantes, nosso país já é tão combalido nessa história de educação, meu Deus do céu, que dificuldade, cada vez tem o dote orçamentário, mas esse dinheiro não chega até a ponta, ficam com discussões imbecilóides em cima de linhas de educação e deixam as crianças para lá, não é? Então, o que eu digo é o seguinte, eu estou muito apreensivo, muito preocupado, eu acho que isso não vai ser conseguido arrumar assim. Nós estamos com perigo, isso é responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade, como nós vamos lidar, a paciência que nós vamos ter que ter com essas crianças, com esses estudantes. Imagina o cara que está se formando, imagina o jovem que está indo para a faculdade, imagina aquele que estava faltando só esse semestre. Olha, tudo isso virou um pandemônio, né? Então, assim, muito tempo, muito investimento, muita calma e muita paciência e técnica para lidar com isso. Faltando 11 minutos para 1, perguntas da nossa audiência, e eu começo aqui com o vereador Carlos Ferreira. O Marcelo Fontes, acompanhando a gente no YouTube, e ele diz o seguinte: em regiões como o Grande ABC, em que cidades são tão interligadas, é possível uma prefeitura adotar qualquer medida para combater a pandemia sem a participação das demais e até mesmo a participação da capital? Aliás, estamos falando do ABC, que não é só mais André, Bernardo e Caetano, né? Porque é André, Bernardo, Caetano, Diadema e tantos outros municípios aí que compõem o ABC, né? É muita coisa, não é, vereador? Na verdade, eu acredito não, isso as pesquisas mesmo mostram, que o Tony falou tão bem de pesquisa que eu concordo plenamente com ele sobre a importância, o valor da pesquisa para se tomar decisões. Mas na nossa região aqui, que é Santo André, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, Rio Grande da Serra e ainda uma região de São Paulo, que são limítrofes nossos aqui, não tem condição de você tomar uma posição. Isso foi muito bem colocado e a gente fez uma audiência pública na Câmara com algumas pessoas que têm realmente um conhecimento disso, que não é possível tomar uma decisão unilateral, apenas uma cidade, porque os ônibus circulam por todas as cidades. A pessoa trabalha em Santo André, mora em Mauá, vem a Santo André, vai para São Paulo. Então, essas cidades são totalmente interligadas. Então, uma posição de um lockdown, de uma posição mais séria em relação a comércio, em relação a qualquer coisa, tem que ser feita de forma geral em todas essas cidades do ABC, para que dê resultado positivo, né? Senão não vai conseguir preencher aí os requisitos de uma diminuição dessa pandemia, de uma diminuição desse estado lotado dos hospitais de campanha. Por Santo André, nós estamos lotados, tem 95% lotadas as UTIs, tanto do hospital de campanha quanto dos hospitais particulares. Não é? Mauá está lotado, São Bernardo está lotado, São Caetano está lotado. Então, todos estão lotados. Então, eu acredito muito que a posição que tem que ser tomada é uma posição da união de todos os prefeitos da região. E assim que eles estão fazendo. Até eu quero que registre aqui os meus parabéns a esses prefeitos que conseguiram se entender numa posição importante para nossas vidas, não é? Vera Lima, nossa audiência aqui no Facebook, ela pergunta o seguinte, Mário Pretini: a pandemia trouxe novos desafios aos designers? Seria hora de repensar, por exemplo, pergunta ela, equipamentos hospitalares, transporte público e até máscaras? Máscaras a gente vê que tem um monte de novidade, né? Virou um adereço, né? Virou um acessório, né? Sem dúvida, sem dúvida. Teria que se pensar, sim, os artistas, os profissionais mais direcionados a esse meio,
teria que se pensar assim. Acho que tudo é acoplado, tudo é um movimento hoje em prol dessa saúde, em prol dessa vacina já, entendeu? Criar situações, criar utensílios, criar máscaras, que nem você está dizendo aí, que já existe uma infinidade de tipos, mais camas hospitalares diferentes, enfim, tem que o design ele está diretamente ligado a isso também. E deve ter muita coisa já feita que não chega até a gente. Isso é fato. E essa diferenciação de máscaras, né, já que a gente está falando de designer, isso acaba aparecendo, essas novidades, essa diferenciação que a gente vê nas ruas no dia a dia, de uma, como é que eu posso dizer? É de uma pesquisa natural, digamos assim, né? As pessoas vão criando e isso vai pegando de uma maneira ou outra e aí as coisas vão surgindo e vão se adaptando, né? Porque começou... Também, né? Porque você via, por exemplo, no início de tudo, dessa história toda de negra que a gente vem passando, só existia a máscara branca. Depois a hospitalar apareceu com azul, então você via muita gente com azul. Aí a preta virou moda, né? Hoje tem com desenho, tem a moça vai sair de casa, ela combina a máscara com o vestido, aí tem as novas marcas que entram, a Nike, aí entram as empresas de confecção com tecidos diferentes, sempre não podendo deixar de se pensar na qualidade, né? Aquilo que o Drauzio Varela falou, se você tem uma máscara que você consegue colocar ela no teu rosto, ela te fecha o nariz, fecha um pouco abaixo da boca, e você coloca uma vela, e você coloca um palmo do teu rosto, e você assopra por dentro da vela, e essa vela você não apagar, é uma máscara confiável para você usar. Se você apagar ou o fogo tremular, já é uma máscara que você tem que pensar. Então, aí também entra um estudo de design, eu acredito. Muito bem. Juliana Rocha, nossa audiência no Instagram. Tony, muitos governos, diz ela, que conseguiram um razoável sucesso contra a Covid e adotaram uma prática de ir diariamente à TV para explicar as medidas e pedir a colaboração da população. E aí a pergunta dela, da Juliana Rocha. É uma questão de falta de explicação ou de eficiência das medidas? No caso, é falta de eficiência das medidas. Como é o nome dela mesmo, Mauro? Juliana Rocha. Juliana, o que eu tenho a te dizer é o seguinte: tem essas duas questões que você colocou, mas tem muito mais da questão de comunicação. Quando o governante ou os coordenadores estão indo todos os dias, primeiro, eles estão fazendo uma presença dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou cuidando disso. Isso é positivo para eles politicamente. Segundo, dando uma satisfação à população do que está sendo feito. Se bem que é uma verdade que depois de uns 15 dias isso fica tremendamente enfadonho, né? Terceiro ponto, o que mais me preocupa é a questão, e aí há falhas grotescas, é a questão da comunicação, né? O que eu quero dizer com isso? Será que nós conseguimos ter um bom desempenho para as pessoas não saírem de casa? Será que nós conseguimos fazer com que as festas clandestinas acabassem? Será que nós conseguimos colocar a consciência na cabeça das pessoas, principalmente dos jovens, que eles poderiam se contaminar e trazer a contaminação para casa? Será? Eu achei que foram materiais fracos, materiais não resolvidos, atrapalhados. A pandemia também vai deixar um legado muito grande na questão da comunicação, porque está se mostrando que uma coisa é você seguir uma cartilinha que você aprendeu na universidade, que já é ultrapassada e que o resultado dela é pífio, e quando tem um resultado, se você avaliar muito profundamente, você vai perceber que não foi por causa daquele caso, mas por causa daquela campanha ou daquela ideia, mas mais por conta do que estava acontecendo mesmo, né? Nós não tivemos, principalmente aqui no Brasil, uma comunicação positiva em cima disso. Para nós não sabemos nem o objetivo. Se o nosso presidente fala uma coisa e não usa máscara, e o nosso governador pede que use máscara, isso aí já é um choque de comunicação ridículo. Aí tem o choque de comunicação em razão da política, e tem a questão da falta da comunicação, feita de forma errada, porque não contratam a comunicação como deveriam contratar. E aí, como você falou, da cartilinha, né? E quando contratam, eu vou seguir a cartilinha, porque é baratinho, porque fica tudo no diminutivo,
e aí fica porque é baratinho, porque é facilzinho, porque é a cartilinha. E aí você tem que olhar com olhos maiores para essas coisas todas, né? Senão você vai contratar o pequenininho, né? Exatamente. E aí o seu resultado será o quê? Pequenininho. Por quê? Pifiozinho. Pifiozinho. E assim, numa hora, lá atrás, no começo do programa, hoje o Carlos falou uma coisa interessante. Não estou discutindo valores, a função é colocar agora, porque agora pelo amor de Deus, né? Todas as vidas importam. Então, assim, não vamos discutir isso agora. Agora nós temos que salvar. Aí o cara pega a comunicação, que faz com que as pessoas se sensibilizem e faz uma comunicação porcaria. Tenha paciência, não é? Tenha sincera paciência. Quer o quê? Que da noite para o dia as pessoas vão ter consciência? Não existe isso. Encerrando aqui a nossa conversa, Tony, você está com a palavra, sua despedida, eu passo para os demais. Tá, ok. Eu queria primeiro agradecer a você, Mauro, ao Fausto, a toda essa produção aí, a Zenilda, a turma toda. Muito obrigado por vocês existirem, porque isso é um oxigênio para as pessoas conversarem, para as pessoas entenderem, colocarem posições, falarem com os telespectadores. Isso é muito legal, muito legal. Quero agradecer aos meus companheiros, eu sempre aprendo, por isso que é gostoso vir aqui. Eu aprendi muito com eles aqui, muito obrigado por tudo. E, não se esqueçam de mim, hein? Eu estou sempre à disposição. Tony Mastaller, muito obrigado pela presença e pelas palavras. Vereador Carlos Ferreira, sua despedida bem breve. Mauro, meu amigo, eu quero agradecer esse momento agradável, esse privilégio de participar com vocês aqui. Aprendi bastante com vocês todos, com a fala, viu? Foi um aprendizado para mim muito importante. E muito obrigado pelo carinho. E quero me colocar sempre à disposição aqui de vocês, sempre que acharem que for necessário. Então, um beijão no coração de todos vocês, de todos os nossos ouvintes. Obrigado, vereador. Mário Pretini, 5 segundos para a sua despedida, por favor. Obrigado, Mauro. Obrigado, produção, Zenilda, aos companheiros, Tônio, Carlos Ferreira. Um grande abraço. Foi magnífico estar com vocês. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, nesta edição de terça-feira com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, vereador Carlos Ferreira de Santo André esteve com a gente, também o ator e designer Mário Pretini e o ator e publicitário Tony Mastaller. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas um agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, faltando 1 minuto para 1. Tchau, até amanhã.